Olá, amados. Efésios 2:6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo. Essa palavra tem queimado em meu coração esses dias e eu tenho feito uma série de ministrações acerca do seguinte tema: lugares celestiais em Cristo. A palavra tem queimado no meu coração exatamente pelo fato de entender que existem alguns lugares acessíveis a nós, cristãos, e talvez alguns ainda não entenderam que esses lugares estão disponíveis para nós tomarmos posse e para estarmos. Essa expressão "e nos fez estar com Ele", ou estar assentado com Ele em lugares celestiais, esta é uma promessa, esta é uma conquista do Senhor Jesus na cruz do Calvário para aqueles que o aceitaram, nasceram de novo para poder experimentar essa nova vida em Cristo. Então, o que a gente entende nesse texto é que assim como Cristo morreu e ressuscitou, de uma forma figurada pela fé, também passamos pelo mesmo processo. Precisamos morrer e ressuscitar com Cristo. Esse é o processo da salvação, da nossa nova vida com Cristo. Romanos 6,4, a palavra vai dizer: fomos batizados com ele no batismo da sua morte, para que ressuscitado com ele pudéssemos andar em novidade de vida. Então a pergunta que não quer calar esses dias é: você já morreu? Que para ressuscitar parece uma redundância, mas não é. Para ressuscitar tem que morrer. Então só vai ter acesso a esses lugares celestiais em Cristo e a gente vai poder se assentar nesses lugares. É bom lembrar que a palavra assentar aqui dá uma ideia de descanso, de posição, de honra. Há muitas pessoas que usam essa expressão aqui na Terra: tem uma cadeira para você em tal lugar, você vai se assentar naquela posição. Então, esse assentamento espiritual se dá nas regiões espirituais pela fé. Porém, para se assentar nesse lugar de honra ao lado do Senhor Jesus, e ainda não estamos falando de estar no céu, propriamente dito, após a ressurreição dos mortos, estamos falando de se assentar nas regiões celestiais em vida como cristão aqui na terra. Mas para isso precisamos passar por esses dois processos espirituais. Primeiro é a morte, que simboliza o nosso sepultamento espiritual, morrer para o nosso eu, para a nossa vontade, para os nossos desejos. Isso acontece no batismo. O batismo é sepultamento, morte e ressurreição. Então nós fomos sepultados com ele na sua morte, para que ressuscitado viéssemos a andar em novidade de vida. Então, todo esse processo de estar assentado nesses lugares celestiais, e há uma urgência, há uma necessidade, entendemos isso aqui, que nos caberia uma pergunta a você, meu amigo, irmão, irmã: em que lugar você está assentado? Em que cadeira você está assentado? Eu falei no vídeo anterior sobre a cadeira do descanso. Há muita gente sentada na cadeira do estresse, da inquietação. Então existem alguns lugares, algumas cadeiras disponíveis no mundo espiritual que devemos tomar posse pela fé. A primeira eu falei sobre descanso, a segunda eu quero falar hoje sobre a honra, a cadeira da honra. Precisamos estar nesse lugar de honra, um lugar onde Cristo nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. O gadareno estava endemoniado e diz a palavra que ele morava nos sepulcros, vivia acorrentado, nu, com a legião de demônios. Mas ao encontrar o Senhor Jesus, os demônios que estavam nele gritou: Filho de Deus, por que veio nos atormentar antes da hora? E Jesus, repreendendo aquele espírito, disse: cala-te e sai dele. E aquele homem foi liberto. Ele vivia num lugar de desonra, num lugar de sofrimento,
um lugar de humilhação, um lugar de desprezo, um lugar de solidão. É mais ou menos assim que alguns estão vivendo, dominado completamente por Satanás, por seus demônios. Tinha perdido completamente o rumo da vida, o sentido da vida. Mas Jesus consegue libertar aquele homem. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus o encontra de novo, ele estava em pé, aliás, assentado, vestido em perfeito juízo. Então, esse lugar